Você já parou para pensar como era a vida antes da escrita e das cidades? Como nossos primeiros ancestrais conseguiram sobreviver e se desenvolver em um mundo completamente diferente do que a gente conhece hoje? No vídeo de hoje, vamos voltar no tempo, antes das grandes civilizações, para explorar a pré-história, a fase mais longa da história humana, que moldou tudo o que somos hoje. Nós vamos descobrir onde surgiu a divisão do tempo histórico, estudar três dos períodos e refletir sobre como o ser humano chegou na América. Mas antes de irmos para o tema do vídeo, já deixa o seu like porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nada do que acontece por aqui. E também já aproveita e comenta aí o que você achou do tema do vídeo e já compartilha com quem também precisa estudar esse tema. Agora sim, vamos para o vídeo. Vamos começar falando sobre o termo pré-história, porque essa divisão de períodos é uma classificação que surgiu só no século XIX e hoje a gente pode considerar ou compreendê-la como pejorativa. Por quê? Quando a gente fala pré-história, esse período compreende o que é antes da história. Então, esse termo acaba por desconsiderar outras formas de produzir história, como, por exemplo, a tradição oral, ou então a gente vai estudar algumas pinturas rupestres. Se a história estuda a ação do homem no tempo, essa ação é muito anterior à escrita. Na África, um exemplo é a existência dos griots, que são considerados mestres responsáveis por cuidar da sabedoria de um povo. Alguns estudos apontam Mali como berço deles. Agora vamos para a periodização mais utilizadas nos livros de história. Lembrando aqui que esse vídeo é um corte, tem algumas outras, mas nós vamos trabalhar aqui com três, que são Paleolítico, de 4 milhões de anos mais ou menos, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Neolítico, que é de 10, mais ou menos 10 mil antes de Cristo até 6 a 5 mil antes de Cristo, algumas fontes colocam dentro desse período, e a Idade dos Metais, que vai de mais ou menos 6 mil a 5 mil antes de Cristo até 4 mil e 3 mil antes de Cristo, sempre lembrando que quando tem uma diferença aí no tempo é porque a gente não consegue chegar a uma exatidão, então vários estudos apontam tempos diferentes. Se a história estuda a ação do ser humano no tempo, a gente precisa entender as teorias para o surgimento dos hominídeos. Então a gente vai falar de arqueologia aqui, porque em 2005 foi encontrado na Etiópia o Kadá Numu, como se chama, que teria vivido entre mais ou menos 3,6 milhões de anos atrás. Ele é um Australopithecus afarensis, ancestral do gênero Homo, cuja diferença está na habilidade de fabricar utensílios e desenvolvimento que permitiu o gênero Homo a comunicação, a organização e o planejamento de suas ações, segundo a teoria evolutiva de Charles Darwin. Vamos então para o Paleolítico, que é também conhecido como Pedra Lascada, né, ou Idade Lascada, por conta dos seus utensílios fabricados. Os indivíduos desse período eram caçadores e coletores, eles eram nômades e dominaram o fogo mais ou menos por cerca de 1,7 milhões de anos, que possibilitou segurança, revolucionou sua alimentação, afugentava animais, aquecia em tempos de frio e iluminava a noite. Surge também nesse período as pinturas rupestres que nós conhecemos hoje. Depois do Paleolítico vai vir o período Neolítico, que também é chamada de Pedra Polida, ou então Pedra Nova. Ali foram desenvolvidas ferramentas mais específicas, que foram possíveis formas de plantar e de colher. Mais ou menos ali entre 10 mil e 8 mil antes de Cristo, lembrando aqui que é importante a gente pensar que trabalhamos com diversas fontes, ocorreu a chamada Revolução Agrícola, que foi muito importante para o ser humano. A Revolução Agrícola vem com agricultura e com pastoreio. Por que ela é importante? Porque o ser humano nesse período se torna sedentário, ele aprende a plantar ou ele entende a plantar e também ele compreende a domesticação de certos animais que cercando ali eles se reproduziam e não faltaria carne, portanto não faltaria comida, dava para ser um pouco mais sedentário. Sendo sedentário, essa população vai viver mais tempo, então tem uma expectativa de vida um pouco maior e também vai
crescer a quantidade populacional. E vai surgir uma outra coisa, a necessidade de armazenamento, por causa do que eles colhiam e também da água para deixar agora dentro das suas casas. E surge assim, nessa necessidade, a cerâmica, né? Também houve o aumento da população e das comunidades agrícolas. O próximo período é a fundição dos metais ou idade dos metais, que vai acontecer mais ou menos no ano 6000 a.C., ali no Oeste Asiático, onde os livros vão aparecer aí Oriente Médio, e depois a gente discute esse termo sobre orientalismo, tem vídeo aqui no canal. Então, ali no Oeste Asiático, mais ou menos em 6000 a.C., o ser humano passa a fundir o cobre, e aí também transforma muito a sua forma de vida. Por quê? As ferramentas de pedra passam a ser substituídas, aumenta a capacidade de produção e o ser humano também aumenta a expansão do território, cultiva, produz em mais terras. Isso começa a gerar conflitos por território. E aí, com o aumento dessas comunidades e desses conflitos, o ser humano vivendo em uma quantidade maior de pessoas, passam a ter necessidade de regras ou leis. E é por isso que no próximo período a gente vai estudar o surgimento das primeiras civilizações, né? Vamos falar agora sobre a pré-história na América, porque como nós citamos aqui, o ser humano surge na África. E como que ele pode ter chegado no território americano? Coloca aí nos comentários o que você acha, como você pensa que o ser humano chegou até aqui. E aqui vai as respostas. Existem duas teorias para o ser humano ter chegado na América. A primeira teoria é pelo Estreito de Bering, é lá no norte, entre Ásia e América, lá em Vladivostok, na Rússia, hoje, e Alasca, nos Estados Unidos. A ideia é que ali aquela parte chamada Estreito de Bering, que tem aproximadamente 85 quilômetros, durante a última era glacial, ela estava congelada, o que permitiu que o ser humano passasse caminhando por ali. Nós estamos falando aqui de teoria que gera aí mais ou menos entre 70 mil e 12 mil anos, uma distância muito grande de tempo por conta das provas que nós temos, das fontes que nós temos. A segunda teoria é vinda da Oceania. O ser humano teria vindo pelo Oceano Pacífico com pequenas embarcações de ilhas em ilhas há cerca de 15 mil anos atrás. E aí, o fóssil mais antigo das Américas, ou da América, é um fóssil que foi encontrado aqui no Brasil, em Minas Gerais, que é chamado de Luísa. E ela foi datada de aproximadamente 13 mil a.C. E aí, qual que você acha que faz mais sentido? Teoria do ser humano chegando pelo Alasca, será que ele teria conseguido chegar até o Brasil, Minas Gerais? Ou vindo pelo oceano, chegaria até Minas Gerais também? Ou precisa ainda da arqueologia fazer muito trabalho na América para desvendar mais algumas coisas? Deixa aí nos comentários também. E a grande questão é, como ficamos sabendo dessas informações? Com o auxílio da arqueologia, que estuda vestígios materiais de culturas desaparecidas. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, deixa seu comentário e, por favor, comenta aí com consciência. Abraço.